E aí pessoal, boa tarde, Shabbat Shalom. A gente vai iniciar mais um aprendizado, tá? A gente falou na semana passada sobre a continuação do Jardim do Éden, né? Que existe uma interpretação que diz que o Jardim do Éden ele não é uma coisa literal, mas é uma simbologia da estrutura da neurociência, né, da cabeça da pessoa, né, da mente, a estrutura da mente. E aí a gente aprendeu que tivemos a saída do Éden, que é justamente quando o gameta se junta com o óvulo e faz um embrião, o zigoto, né? E começa a fazer a multiplicação. A gente fala sobre Caim e Abel como as inclinações, a Yetz Hatov e a Yetz Hará. Aprendemos também a marca de Caim, que é justamente a ansiedade, é quando a pessoa ela vive numa Yetz Hará sem fim, né? A gente aprendeu a genealogia de Caim, que é a genealogia do foco, e a genealogia de Adão, que é a construção da cognição, né? Aprendemos também o código da genealogia de Adão e Noé, que é uma frase que cada geração, né, quando se junta em ordem, vira a mensagem do Messias. E a gente fala sobre os dois Lameques e os dois Noé. Hoje a gente vai aprofundar ainda mais. A gente já chegou a falar sobre isso, mas hoje a gente vai falar uma coisa mais profunda, entendimento mais aprofundado do assunto. A gente vai aprender sobre o dualismo, a gente vai desmembrar o dualismo, né? E quais são os pontos que a gente vai aprender aqui? O que é de fato o dualismo, o que é a dialética, o problema do dualismo, né? A origem do dualismo, né? Que a gente vai ver o cronograma, os dualistas famosos, o contágio cultural de Roma, certo? Como Roma empurrou o dualismo para as outras religiões, as práticas dualistas nos dias de hoje, que a gente vê muito isso, e também vamos ver os versículos holísticos e as palavras dualistas, porque foi adaptações, tá? Quem está comigo, como sempre, é a minha esposa Elísia. Olá, boa tarde. Certo? Ela vai acompanhar, se ela tiver pergunta, ela vai interromper, vai perguntar, para clarear ainda mais o nosso ensino, tá? Então vamos perguntar o que é dualismo, né? O dualismo é a cosmovisão que divide toda a realidade em duas forças opostas, irredutíveis e em conflito eterno. Por exemplo, luz e trevas, espírito e matéria, bem e mal, corpo e mente. Eu posso até citar mais: céu, inferno, anjo, demônio. Tem mais, Elisa? Que a gente pode colocar mais aqui? Nega a unidade básica da criação e pressupõe que o plano material e a existência física são intrinsecamente inferiores, maus ou ilusórios. Tá? O dualismo surge no momento em que a mente analítica precisa categorizar o mundo para sobreviver. Para entender a realidade, o cérebro humano divide o todo em pares opostos. Qual é o objetivo do dualismo? O dualismo ele tem algo que gera dopamina, que é a criação do objetivo. Quando a gente separa algo entre um algo bom e um algo ruim, algo que eu tenho que caminhar e algo que eu tenho que rejeitar, eu estou criando um objetivo. E é esse o objetivo que o dualismo, ele até hoje, ele funciona.
Por quê? Porque a gente cria um objetivo para seguir. É como eu parar e eu criar dois caminhos e eu escolher um para seguir, sendo que os dois caminhos levam para o mesmo objetivo, certo? A dialética, certo, é a parte dualista, é o dualismo na filosofia, certo? Desde a filosofia pré-socrática, passando do Platão até chegar em Hegel, nasce nessa constatação. A realidade parece se mover pela tensão entre uma tese e uma antítese. Uma tese é uma ideia, é uma teoria. Se eu tenho uma teoria, por exemplo, de que o céu existe, eu vou criar na dialética uma antítese, que seria o que a gente chama de inferno. Se eu tenho o bom, eu vou criar a antítese chamado o mal. Certo? Isso é a dialética. É o ato de eu pegar um elemento e criar o oposto daquilo, que gera o dualismo. Ou seja, é o mecanismo que o dualismo usa, que um dualista usa, para poder justificar a sua ideia. O problema é que o dualismo estrito pressupõe que essas duas forças estão em uma guerra eterna e irreconciliável. Esse é o maior problema do dualismo. É eu pegar algo, dividir e colocar um contra o outro. Um oposto do outro. Certo? Sim. E a mente dualista vive em constante conflito porque não consegue integrar os opostos. Eu não consigo fazer com que esses dois vivam em harmonia. Você já viu um evangélico, por exemplo, dizer que o diabo é bom? Não. Não tem como. Justamente por causa do dualismo. Tem como eu dizer que demônio faz coisa boa dentro do corpo da gente? Não. Não tem. Por quê? Porque a gente foi criado que o diabo, que o demônio, que o inferno são a antítese de Deus. Certo? E da onde vem a origem do dualismo? Certo? Ela começou literalmente na Torre de Babel, certo? Em Nimrod, né? Muitas pessoas perguntam: rapaz, Nimrod quis construir uma torre. Nimrod quis construir uma torre. Por quê? Porque Nimrod, ele tinha a ideia de que o divino, de que os deuses estavam acima dele, longe dele, estavam nos céus. E ele precisou construir uma torre para subir até o céu. Certo? E isso gerou uma ideia da divisão entre o céu e a terra. Okay. Entendeu? O tempo passou e como a Babilônia ela é próxima dos persas, né? Isso puxou para Zaratustra. Zaratustra, ele foi o ideólogo, o fundador do zoroastrismo. O zoroastrismo, ele já entra na parte religiosa com essa ideia. Ele começou na religião com Nimrod e passou para Zoroastro na Pérsia, ou seja, se disseminou. E aí qual é a ideia? Ele diz que existem duas forças, dois deuses. O Deus bom, certo? Que se chama Ahura Mazda. Interessante é que tem uma marca de carro chamada Mazda, certo? Okay. E um outro Deus do mal, do caos, chamado Angra Mainyu, certo? E eles estão em conflitos opostos. Eles lutam entre si, tá? E qual foi o resultado dessa ideia de Zoroastro? Foi que o mal vira uma força oposta ao bem, um dualismo, uma dialética, certo? E não uma força de alinhamento. Zoroastro foi, os persas foram, e a Pérsia ela foi dominada pela Grécia. Só que a Grécia, certo? Ela não tinha, ela começou a construir
a sua ideologia. E aí ele herdou de quem? De Zoroastro, certo? A ideia de que existe a dialética universal. O primeiro cara foi Pitágoras e Ofismo. Eles colocaram a ideia, criaram a antítese de que o corpo é a prisão da alma, a prisão do espírito, certo? Ok. Como ele fala aqui que o corpo é a tumba da alma. E qual foi o resultado? A matéria passa a ser vista como algo ruim que aprisiona o espírito. E essa construção ela vai cada vez mais piorando. Porque de Pitágoras vai para Platão. Platão ele já pega e generaliza tudo. Ele diz que o mundo, existem dois mundos. O mundo da matéria, o mundo das ideias. O mundo das ideias, que é o mundo perfeito, que é o mundo onde Deus existe. E o mundo sensível, que é o mundo da matéria, que é o mundo da ilusão. Qual é o resultado? O Ocidente consolida a fuga da realidade física e isso se estrutura, né, no céu e na terra como um certo inferno. Ok? Ok. Dualistas famosos, a gente já citou alguns aqui. Nimrod, Pitágoras, Platão. Mênius, no século III d.C., foi o criador do maniqueísmo. Pregava que o universo é um campo de batalha literal entre a luz divina e a matéria demoníaca. Certo? Isso no mesmo século que houve o Concílio de Nicéia. René Descartes, em 1596 a 1650, ele é o pai do dualismo cartesiano. Res cogitans, mente, versus res externa, corpo, fragmentando a ciência ocidental ao separar a mente da biologia. René Descartes, ele foi um cara que ele pegou a ciência e ele dividiu em psicologia e biologia. Certo? Marcião de Sinope, ele é um teólogo do gnosticismo que afirmava haver dois deuses. O Deus do Antigo Testamento, mau, criador da matéria, e o Deus do Novo Testamento, bom e espiritual. Né? Se eu não me engano, eu acho que as testemunhas de Jeová, eles seguem essa ideia de Marcião de Sinope, que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Certo? Platão. Por que Platão é o pai do dualismo ocidental? Porque ele criou os mundos. O mundo das ideias e o mundo sensível. Ele dividiu a realidade categoricamente entre mundo do espírito, razão, perfeito, e o mundo da matéria, corpo imperfeito, ilusório. Ele deu a ideia de que existe uma dimensão espelhada, uma dimensão parecida com a dimensão física, que encontra-se as ideias. E aí, eu não sei se você está prestando atenção, mas essa ideia, ela repercute até hoje. Sim. Na questão do arrebatamento, na questão dos céus, a questão na dimensão do quinto céu, que é inacessível, e etc. Né? O dualismo psíquico-antropológico para Platão, a alma é imortal e superior, enquanto o corpo é apenas um veículo temporário, uma limitação para a alma. E Aristóteles? Aristóteles foi o discípulo de Platão. Por que ele não é um dualista clássico? Certo? Ele criou o conceito de ilemorfismo. Aristóteles, aluno de Platão, rejeitou a divisão platônica de dois mundos. Para ele, matéria, ila, e forma, morfo, são inseparáveis. Ele até tentou dar uma união, certo?
mas prevaleceu o platonismo. Qual a integração? Uma cadeia não existe no mundo das ideias. A ideia de cadeira só existe na própria cadeira física. Para Aristóteles, alma e corpo formam uma unidade substancial. Ele buscou integrar o que Platão fragmentou. Ok. Certo? Vamos voltar para Pitágoras. Certo? Pitágoras criou uma tabela cósmica dualista. Né? Ele sustenta que o universo era regido por 10 pares de princípios opostos e irreconciliáveis. Por exemplo, limitado versus ilimitado, luz versus trevas, macho versus fêmea, bem versus mal, espírito versus matéria, transmigração das almas, que é metempsicose, né, influenciado pelos mistérios órficos e por suas viagens ao Oriente, Egito e Babilônia. Ó, a Babilônia. Pitágoras foi buscar lá na Babilônia a ideia do dualismo. Certo? Ele pregava que a alma divina é imortal, mas fica aprisionada no corpo físico através de sucessivos reencarnamentos para se purificar. A ideia da reencarnação aqui surgiu através de Pitágoras. Certo? A maioria das ideias, das filosofias teológicas que a gente tem hoje, tanto as aceitas como as não aceitas, elas vêm desses caras aqui, dos filósofos. Okay. Certo? Elas vêm deles. Reencarnação, ideia de espírito, é a ideia de dois deuses na Bíblia. Todas essas ideias vindo de filósofos. Certo? E aí o que foi que aconteceu? Roma domina a Grécia. Certo? Só que Roma não tinha uma filosofia. Ok? Ele não tinha filosofia. E aí ele acaba acontecendo o quê? Ele adota a filosofia de Pitágoras, de Platão, criando o helenismo. Certo. Certo? Então, assim, no início do século 2 a.C., Roma conquista militarmente a Grécia e o Oriente helenístico. O fenômeno. O poeta romano Horácio resumiu isso na famosa frase: a Grécia capturou o seu feroz conquistador, mentalmente, através de filosofias. A absorção. A elite romana não tinha uma filosofia própria elaborada e eles adotaram a língua grega, literatura e principalmente as escolas filosóficas gregas, como o platonismo, o neopitagorismo e o estoicismo. Ok? Ou seja, a gente já conseguiu entender que o dualismo veio de lá da Torre de Babel, passou pela Pérsia, deu uma estruturada, chegou para Grécia e chegou em Roma. Olha o caminho. Certo? E como Roma empurrou o dualismo para as religiões? A gente vai responder essa pergunta em 3 slides, os 3 próximos slides. Roma não guardou a filosofia nas academias. Ela usou a filosofia helenista para reestruturar a religiosidade de todo o seu império através de 3 passos. Vamos ver quais são. Primeiro, a fusão com os mistérios orientais. No Império Romano, o dualismo de Platão e Pitágoras se misturou com as religiões de mistério do Oriente, chamado mitraísmo, cultos de Ísis e o gnosticismo. Você pode prestar atenção que sempre vai ter o dualismo nessas 3 fontes. Mitraísmo, Deus do céu, mas vai ter um Deus, que é Hades, né? Que é o Deus dos mortos, né? Culto de Ísis, que é Anubis, que é o Deus da morte. E o gnosticismo, se eu não me engano, tem Yaldabaoth e tem outro Deus chamado Demiurgos. São 2 deuses que lutam entre si. O resultado é o que ele? E qual é o país que não segue isso? Não existe. A mistura, na verdade, as religiões orientais, a maioria não foi afetada.
foi reestruturada para que essas duas forças que ainda existem na ideia deles, elas criem uma harmonia entre si. Por exemplo, o Shintoísmo, que é a religião do Japão, da Coreia, eles acreditam que essas duas forças elas são necessárias. E a gente vai aprender por que ela é necessária. Certo? Nessa aula ainda. O resultado foi uma religiosidade popular focada em terra é um lugar profano, corrompido, sem esperança. A salvação consiste em obter um conhecimento secreto para a alma fugir do corpo e da matéria e ir para os céus. Então essa ideia ela sempre existiu desde o tempo da Babilônia. Ela só foi disseminada. Certo? Por quê? Porque, como eu falei no começo, ela dá um objetivo para a pessoa. Eu tenho um objetivo de ir para o céu. Só que, qual é a parte ruim do dualismo? O dualismo cria uma passividade da pessoa. Como assim? Eu vou ficar esperando. Eu não vou lutar pelos meus direitos. E é por isso que o Império Romano, os impérios, aceitavam tanto o dualismo. Por quê? Porque eu crio a ideia de que Deus está distante e que a pessoa precisa respeitar a lei ética, moral da cidade, da religião, que está sendo ministrada lá, para a pessoa poder obter uma salvação. Entendeu? Sim. Essa é a ideia do império. Que até hoje existe essa manipulação. Um pouco por debaixo dos panos da política, mas tem. Sim. Certo? O platonismo cristianizado, a helenização da fé. Quando o cristianismo se espalhou pelo Império Romano, o cristianismo que eu estou falando aqui foi os ensinamentos de Jesus. Certo? Teólogos gregos e romanos, como Clemente de Alexandria, Orígenes e mais tarde Santo Agostinho, usaram a filosofia platônica romana, Platão grego com as adaptações de Roma, para explicar a fé cristã aos gentios, criando um evangelho separado do evangelho que Jesus ensinou. Esse evangelho, platonismo cristianizado, esse helenismo aqui, ele é o que as igrejas hoje elas usam para ensinar, né, a religião cristã para as pessoas de hoje em dia. Certo? Qual é a consequência? A mensagem original hebraica de Yeshua, que pregava na ressurreição do corpo, na restauração da terra e no reino de Deus, que é nós, certo? Aqui e agora, foi gradualmente substituída pelo dualismo platônico romano. O corpo não vale nada, o importante é a alma ir para o céu. Essa é a principal ideia do dualismo. Alguma dúvida até aí? Eu fico olhando porque cada um dessas pessoas, eles chegaram a se encontrar para poder formar alguma coisa? Não eles, mas os seus discípulos, que eles fizeram uma cadeia gigantesca. É como se fosse um ministério. Se a gente for comparar com hoje, vamos supor que os neo-aristóteles, né, os neo-aristotelianos, eles eram do tamanho da Deus é Amor, de hoje em dia. E os platonistas, eles eram que nem da Universal, milhões. Só que eles acreditavam no que Platão ensinava. Só que aí Roma pegou as ideias de Platão e inseriu na religião. Entendeu? E Constantino, o imperador, lá de 325, ele pegou as ideias platônicas no século IV e transformou no que a gente chama de catolicismo, mas nada mais é do que o cristianismo antigo, o primeiro cristianismo, sem intervenção de Jesus. Na verdade, eles pegaram os ensinamentos de Jesus e adaptaram para a visão dualista helenista. Eles adaptaram, certo? Sim. E o trabalho do evenismo é justamente isso, é
tirar essa camada dualista para que a gente possa ver de fato e de verdade o que Jesus estava ensinando. Porque Jesus, ele não era dualista, ele era holístico. Ele acreditava que Deus, ele estava dentro dele, dentro de nós, e que cada ação que acontecia era uma ação de Deus em nós. Que a salvação, ela é feita aqui na terra, e que quando a gente morresse, a gente voltava para o Pai. A nossa essência voltava para o Criador, fazendo jus à vida eterna que ele fala. Só que às vezes ele tinha que usar termos helenistas para ensinar os gentios. Sim. Certo? E aí o que acontece? Qual é a estrutura imperial romana institucionalizada e a divisão dualista e hierárquica? Criou o clero. Tu sabe o que é o clero, né? É os cardeais, os padres e várias das pessoas. Sim. Que é as pessoas consideradas sagradas. E os leigos, que é o pessoal profano, que é o pessoal que ainda iria se converter. Ou a divisão. Certo? É o chamado Carlos. Exato. E aí a gente chega nas práticas dualistas do dia de hoje. Já falei passando por cima, mas vamos detalhar mais aqui. Primeiro, o sacramento inverso. O sagrado versus o profano. Qual é a prática? Criar uma divisão rígida, o que é de Deus e o que é do mundo. Isso daí, tecnicamente, é dualismo puro. Dualismo puro, 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 puro. Porque tudo que Deus faz é sagrado. Entendeu? Se existe, é sagrado. Ok? Ponto. Vamos lá. Como se manifesta? Trabalhar no ministério da igreja é visto como algo espiritual, enquanto ser médico, empresário, gari ou artista é visto como secular ou inferior. As pessoas, elas não declaram isso, mas elas se sentem assim. Tá? Principalmente quando tem cargo de liderança nas congregações. Sim. O contraste com Yeshua. Para Yeshua, a criação inteira reflete o Pai. Ele ensinava usando sementes, pão, peixe, redes de pesca, tudo que estava ao seu redor. Sim. Porque tudo pertencia ao Pai. Eliminando a barreira entre o cotidiano e o que é sagrado. Com certeza. Jesus, ele ensinava em lugares que é considerado profano. Por exemplo, aquele acontecimento que ele perguntou para os discípulos quem ele era, lá na Cesareia de Filipe. O local de Cesareia de Filipe é um local extremamente pagão para um judeu, para uma pessoa que segue os caminhos de Jesus. Mas ele ensinou lá, ele pregou lá. Sim. Mas por quê? Porque aquele lugar é sagrado. Entendeu? É pertencente ao Criador. É pertencente ao Criador, fazendo o que tiver ou não. Né? O que é considerado profano? São as nossas ideias e as nossas ações. Certo? Se as nossas ideias e as nossas ações, elas não tiverem colocando como objetivo, né, agradar ao Criador, Sim. gerar vida, nós automaticamente estamos fazendo algo profano. Mas nada material é considerado profano. Nada. Eu não posso profanar um objeto, a não ser que o Criador diga, tal objeto é para meu uso. E se eu usar para outra coisa, eu estou profanando, porque eu estou fazendo algo contra a vontade do Criador. Ponto. Entendeu? Por exemplo, lá em Daniel, que veio aquela mensagem na parede escrita, Meni, Meni, Teker Parsim. Eles estavam profanando os objetos do templo, que eram dedicados ao Criador. Sim. Certo? Foram feitos pelo homem, mas foram dedicados ao Criador. Mas eles foram feitos para quê? O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam usando para festas de outros deuses. E é aí que entra a profanação. A profanação não entra
no ato de eu usar para outra coisa, mas entra quando eu coloco outra coisa no mesmo patamar de Deus para fazer aquilo ali. Aí eu estou profanando, porque é o meu objetivo, não é o objeto. Entendeu? O escapismo terreno, também conhecido como arrebatamento. Esse mundo não é meu lugar. A prática: ver a terra e a matéria como um lixo descartável que será destruído, focando exclusivamente em ir para o céu. Como se manifesta? Desprezo ou desinteresse por causas ecológicas, preservação ambiental e justiça social, sobre o argumento de que tudo vai queimar mesmo. Essa parte aqui não acontece muito, certo? Mas empiricamente, espontaneamente, as pessoas acabam agindo dessa forma. Sem perceber, as pessoas começam a agir dessa forma. Sim. Né? Já se tornou um hábito. Uma fé focada unicamente no pós-morte, que o pessoal chama de salvar almas, né? Ignorando a cura e a restauração das estruturas físicas no presente. Tipo, é aquela pessoa que vê uma pessoa enferma, não vamos orar por ela? Vamos orar por ela? Não precisa levar ela para o hospital não, ela está endemoniada, vou orar por ela. Certo? Sim. Isso daí reflete no que a gente acabou de falar. Qual é o contraste com Yeshua? A oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. Ele coloca a terra em primeiro lugar, como no céu. Certo? Depois a gente vai entender por que esse negócio de na terra como no céu, certo? Foi traduzido dessa forma, mas não se mostra dessa forma. A gente vai entender já. O plano bíblico hebraico é a restauração da criação e não a fuga dela. Eu tenho que me restaurar na criação para depois eu restaurar a criação. Porque este mundo pertence ao Criador. Entendeu? Sim. Prática dualista dos dias de hoje: a mortificação e a rejeição do corpo, anulando a biologia. Também conhecido como autossuicídio espontâneo, onde a pessoa se permite adoecer até morrer. Né? Ver o corpo, as emoções, a sexualidade e a biologia como os inimigos primários da espiritualidade. Como o corpo se manifesta? Demonizar a saúde mental ou distúrbios neuroquímicos, tratando depressão ou ansiedade puramente como falta de fé ou ataque espiritual, ignorando a biologia. Se eu passei por uma situação que me frustrou, foi obra do diabo, porra do demônio. É prática dualista. Certo? A ideia de que para ser santo é preciso reprimir a humanidade, o prazer saudável e o cuidado com a mente e o corpo. Tem isso também. Eu não vou fazer caminhada não, porque senão eu estou adorando o meu corpo e eu tenho que adorar a Deus. Isso é uma frase totalmente dualista, porque o corpo pertence ao Pai. O nosso corpo não pertence a nós, pertence ao Pai. A nossa mente não pertence a nós, pertence ao Pai. Com certeza. Certo? Qual é o contraste com Yeshua? O corpo é chamado de templo, unidade de habitação. Yeshua curava o corpo físico das pessoas, cegueira, lepra, paralisia, para demonstrar a chegada do reino na matéria. O reino não está em outro lugar, o reino está aqui na terra. Entendeu? Tribalismo e maniqueísmo moral, o nós versus eles. Isso aqui acontece muito. É quando a pessoa ela coloca sua congregação como única que traz a salvação. Né? Qual é a prática? Dividir a sociedade entre o povo da luz, nós, os puros, e o povo das trevas, os outros, os maus. Como se manifesta? Incapacidade de ver virtude fora do próprio grupo religioso, ou de reconhecer almas dentro dele. Ver o mundo cultural e social como um campo de batalha cósmico, onde o inimigo precisa ser destruído ou dominado, em vez de amado e servido. Acontece muito, né? Nas congregações hoje. Contraste com Yeshua. Yeshua rompeu essa barreira ao elogiar a fé
de centuriões romanos, samaritanos e cananeus. Percebeu que não tem nenhum judeu nessa lista, né? Mostrando que a luz do Pai se manifesta além dos rótulos religiosos. Ele manifestou num centurião romano. E o centurião romano, ele adorava os deuses gregos, os deuses romanos. Adorava Marte, adorava Júpiter, sim, adorava Vênus, né? Os planetas. Mas mesmo assim, Jesus se manifestou na vida deles. Ah, mas é porque o centurião teve fé em Jesus. Sim, ele teve fé de que Jesus podia curá-lo. Entendeu? De que o reino estava realmente dentro de nós. Certo? Agora a gente vai entrar com versículos holísticos. Versículos na Bíblia que mostram a não dualidade, o não dualismo. Que não existe dialética dentro dos ensinamentos das coisas que Deus faz. Primeiro, Isaías 45:7. Eu formo a luz, crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O que o texto diz? Não existem duas forças de mesma estatura no universo. Luz versus trevas em guerra. Existe uma única fonte. O mal, Ra, né, que é a Ra em hebraico, aqui não é uma entidade rival, mas a ausência de alinhamento e a desordem que opera sobre a soberania absoluta do Criador. Ou seja, o Criador ele cria o mal, entre aspas, né, ele cria a desordem para que a pessoa possa se restabelecer nele. Entendeu? É como se é o que a gente chama de provação. Pronto, essa é a ideia. Gênesis 1:31. Olha só, e viu Deus tudo quanto tinha feito. Tudo. Ele falou só o homem? Não, ele falou que era a ordem? Não, ele falou para mim? Não, ele falou tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Certo? Ele é muito tove. A palavra tove é muito mais usada no contexto de satisfação, do que do bom em si. Então essa tradução a gente pode usar aqui que Deus viu que ele estava muito satisfeito com a sua criação. Certo? Então o que o texto diz? A criação física não é uma ilusão. Um teste de baixa qualidade ou uma prisão para a alma, como prega Platão e os gnósticos. A matéria em sua origem funcional, harmoniosa e intrinsecamente boa, segundo o próprio Criador, segundo o próprio Deus. Mais versículos. Vamos para o Novo Testamento. 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5. Porque toda a criação de Deus é boa, versículo mais. Tá? E nada deve ser rejeitado, se é recebido com ação de graças. Ação de graças é gratidão. Se é recebido com gratidão. Ou seja, se aparecer uma bênção na nossa vida, uma ação boa, nós temos que agradecer. Se acontecer uma coisa ruim, nós temos que agradecer. Por quê? Porque aquilo ali está nos ajustando para andarmos lado a lado com ele. Entendeu? Fala que Deus disciplina nós como filhos. Exato. Então, outro versículo que eu vou colocar aqui. Né? João 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, o entendimento, né, se fez carne, ele se encarnou. Apesar que a carne é uma coisa ruim, não precisou encarnar para poder viver entre nós. Se a carne não fosse ruim, automaticamente a gente não ia esperar uma encarnação divina. Sim ou não? Certo? O golpe fatal do platonismo. Se a matéria fosse mal ou inferior, o divino jamais se tornaria carne. A salvação não é a alma fugindo do corpo para o céu, mas o divino habitando a biologia humana para curá-la. Versículos holísticos, bora mais. Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A gente está falando
parte da divindade. Afirma que a plenitude de Deus é expressa no corpo físico, destruindo a ideia de que o corpo é uma tumba ou obstáculo para o espírito. Mateus 6,10. No Pai Nosso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É feito em dois lugares. O vetor da oração de Yeshua é que assim é de cima para baixo, o céu transformando na terra. O objetivo nunca foi abandonar o planeta, mas fazer da Terra o reflexo da ordem cósmica. Atos 3:21, o qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Certo? O plano final não é a destruição da matéria, mas o apocatastasis, que é a restauração e a reordenação holística de todo o universo criado. Ou seja, a gente tem que entender que tudo vai acontecer aqui na Terra. Não existe um céu que a gente vai ser levado, certo? E pra gente agora. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado íntegro. Ou seja, a tríade, né? a tricotomia, a essência do Criador na plenitude do homem. Né? Ele não está falando só no espírito e na alma, mas ele também está falando no corpo. O que o corpo diz? O ser humano não é uma alma presa no corpo, mas o sistema integrado trino. A meta da maturidade é a preservação da integridade do todo e não o descarte do corpo em favor do espírito. E agora a gente vai estudar as palavras que foram transitadas para o dualismo, para justificar o dualismo, certo? E aqui a gente vai começar com a palavra céu, que em hebraico é Shamaim e em grego é Ouranos, né? Qual é a ideia helenizada? A ideia helenizada é que é um lugar físico no alto para as almas puras fugirem e até outra dimensão, certo? E qual é a ideia da palavra Shamaim? A ideia de Shamaim é a fronteira cósmica, fronteira máxima da realidade. É o limite supremo onde a presença do Criador sustenta e expande. Nós chamamos esse limite de universo. Ou seja, se a gente for traduzir da forma holística, certo? Shamaim significa universo, não significa céu. Então, na hora da gente traduzir o Pai Nosso, Ouranos era para significar Shamaim, então, assim na Terra como em todo o universo. Entendeu? Que é assim, a visão de terra ou a visão de céu, que a maioria entende, também coloca o universo como céu, né? É, exato, mas o universo é tudo. Tudo que existe, tudo que está na fronteira da realidade. Tá? Inferno, em grego, Sheol. E em hebraico, Sheol e em grego, Gehinna. Certo? Qual é a ideia do inferno? Um submundo subterrâneo que tortura, de tortura eterna, comandado pelo diabo. Né? Mas o que realmente é o inferno? Vale de Rinom, conhecido na Bíblia, certo? É só procurar no Google sobre o Vale de Rinom e aí vocês vão entender o que foi que aconteceu, que virou o lixão de Jerusalém.
era uma metáfora para o desperdício, destruição e decomposição da vida longe da fonte do Criador. Simples assim. Ou seja, não existe a ideia de inferno. Próximo, anjo. Em hebraico, malak. Em grego, ângelos. Certo? Qual é a ideia helenista? A helenizada. Seres alados divinos de luz puramente bons. E o que é realmente malak? Literalmente mensageiro ou agente de uma missão, seja humano, vento ou manifestação. Demônio, em hebraico, shedim, e em grego, daimonion. Demônios, entidades das trevas autônomas lutando contra Deus. E o que realmente é demônio? Surtos ou distúrbios psíquicos. Na ausência da psicologia, neurociência e psiquiatria, a cultura da época diagnosticava doenças mentais, traumas e colapsos cerebrais como entidades. É a sacada do porquê que não existe demônio. Não é um ser, como eu tinha explicado antes, né, Elisa? Não é um ser com consciência que entra no corpo da gente e faz o alvoroço. Não. É um pensamento intrusivo, como um comando na nossa mente, que começa a nos autodestruir. Mas no caso do rei Saul foi colocado. Foi o próprio Criador que colocou o pensamento intrusivo. Certo? E detalhe, era um mensageiro. Deus colocou um anjo do Senhor para atazanar Saul. Certo? E tecnicamente esse anjo do Senhor, esse mensageiro, era o próprio Samuel. Porque ele falou que ia ungir outro rei. Sim. Certo? Uhum. Bem e mal. Bem é Tov e mal é Ra. Certo? Dois princípios ou substâncias opostas em guerra cósmica e eterna. Que faz parte do maniqueísmo, né? Uhum. Que é a parte helenizada. O que é Tov? Tov é quando a gente diz que está em harmonia, ordem ou funcionalidade com o propósito da criação e integridade absoluta. Ou seja, aquilo que produz vida. É o que é Tov. Certo? Aquilo que está íntegro, inteiro. A palavra Shalom, ela é uma união da palavra Tov. Ela não tem a mesma raiz, mas ela é uma união. Por quê? Porque a palavra Shalom, a maioria das pessoas entende como paz, mas a tradução maior é plenitude. E o Tov é justamente a ação de plenitude, quando existe essa plenitude. Certo? E o Ra, né, que é Ra, não é Ra, é Ra, Ra, com o R tremido, né? É a disfunção, desordem, ruína ou a quebra do fluxo vital. É a falta de alinhamento. Certo? Um foco constante em algo pífio. Sem olhar a holística global. Sem olhar o todo. Né? É quando, por exemplo, eu penso em ter um carro e faço de tudo para obter. Inclusive mato gente. Aí eu estou no Ra. Yetz Ha Ra. Né? É a inclinação para o foco, para o mínimo possível. Não, certo? A gente pode substituir o Tov por todo e o Ra por pouco. Pouco, mínimo. Certo? Diabo ou Satanás. Né? O Deus do mal, uma entidade rival e de mesma força enfrentando o Criador. Foi rebaixado no cristianismo para a criatura de Deus também. Só para você ter uma ideia. Certo? A palavra Satã, Ha-Satã, né, é um termo jurídico que significa acusador, adversário ou obstáculo. No Taná opera sob soberania divina. Ou seja, o Satã, ele opera em soberania divina. Certo? Como uma força de oposição, de teste
não como um Deus rival. É quando eu, por exemplo, mando um povo para Israel para testar a fé deles. Quando o próprio Deus manda um povo para testar a fé do seu próprio povo. É quando, por exemplo, eu estou andando de moto e aí Deus manda um prego para furar o pneu da minha moto. Certo? É um Hassatan, é uma oposição que foi comandada pelo Criador. Não é uma força contrária. Tá entendendo? Sim. Luz e trevas. Or, em hebraico luz é or, e em grego é phos. Em trevas é roshek, e em grego é skotia. Luz, o pessoal chama que é o império de Deus, e as trevas é o império do mal, em combate dualístico, né? Em combate eterno. O que é realmente a luz, quando a gente pega no contexto holístico? É a clareza, a revelação, a consciência desperta, é a vida. Tudo aquilo é a ideia, quando está lá na nossa mente a solução daquele problema, nós estamos tendo uma luz, uma revelação, certo? E Roshek, que é as trevas, é o estado indiferenciado, não moldado ou inconsciente, como em Gênesis 1:2. Ou seja, é a ausência da revelação, que é o escondido, o mistério, o esquecimento. É quando eu não vou atrás não consigo o resultado, né, ou a solução. Eu estou em trevas. Não é uma força contrária. Certo? E eu vou terminar com esses dois aqui. Espírito e carne. Espírito e matéria. Certo? Espírito, em hebraico é ruar, e em grego é pneuma. Né? Carne em hebraico é bazar, e em grego é sars. O espírito é puro e bom. A matéria é mais suja e precisa ser destruída. Normalmente a ideia do dualismo é essa. Tá? Ruar é o sopro vital, a dinâmica e o alento de Deus. É a essência que nos mantém vivos. Ok? E a carne, a humanidade em sua condição frágil e mortal. O ser humano é uma unidade nefesh, alma vivente, que é o corpo mais o sopro. Certo? É a união dessas duas coisas. A gente aprendeu que dualismo não é dualidade. A dualidade são dois elementos que se fundem para formar um elemento maior. Sim. O dualismo é quando eu pego algo e crio e divido em algo bom e algo ruim. Certo? O dualismo, ele pega Deus e divide em elementos separados de Deus. Certo? E é isso que me faz com que eu não acredite mais nas religiões de hoje em dia. Por quê? Porque eles criaram vários elementos fora de Deus, sendo que Deus ele é realmente tudo. Universal. Ele é universal. Entendeu? Então, a gente fica por aqui. Curta, comente, compartilhe esse vídeo se você achou legal. Eu agradeço para quem assistiu e até o próximo vídeo.